Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu ao Pedro e depois aos 12. E aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E ele disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, mediante a clara exposição da verdade. Deem então o fruto que mostre o arrependimento. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. O nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Por isso também ele disse: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Porém, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Confessai então as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Levem as cargas pesadas uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Porque ele disse: tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Senhor, quando fizemos todas essas coisas? É verdade, vos digo que o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequenos, também a mim deixaram de fazê-lo. Pois vos digo então que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Portanto, não enganem a si mesmos, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Não apaguem o fulgor do Espírito Santo, pois vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue o Evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por isso também ele disse: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Pois as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Será num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saia ao seu encontro. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O teu trono, Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo, amém, vem Senhor Jesus. Essa é a boa notícia sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.